É isso aí, sejam bem-vindos. Este é o Comente Podcast, é o nosso momento de bater papo aqui, sempre voltado para o empreendedorismo, finanças, para você se engajar com notícias que vão te fazer melhorar como pessoa, como profissional, para os teus negócios. E eu tô aqui com o meu parceiraço, Guilherme Ojeda. Bem-vindo, pessoal. Hoje nós temos aqui o Valdir, que vai entregar muito no nosso podcast. Eu vou pedir para vocês compartilharem esse podcast com os amigos, inimigos também, como diz o Marconi, né? Porque conhecimento nunca é demais. Seja bem-vindo, Valdir. Muito obrigado Marconi, obrigado Guilherme. Espero poder bater um papo, né, interessante com vocês, falar um pouquinho aí desse universo do empreendedorismo, um pouco sobre o ecossistema do brand performance e, obviamente, trazer um conteúdo relevante para a audiência. Valdir Terense é o nosso bate-papo de hoje, a nossa escolha, a sua escolha se você está aqui conosco. Ainda que seja temporal esse conteúdo, nós queremos convidar você para conhecer o nosso espaço. Você que está interessado em criar conteúdo e desenvolver a sua marca, de repente está com um projeto novo aí. Nós temos um espaço na cidade de Osasco, bem no centro, de frente com a prefeitura, bem localizado. Tem aqui estacionamento, você vai ser bem recebido. Quer gravar o teu podcast, o teu curso, né? Quer fazer uma sessão de fotografia? Entre em contato conosco, com certeza no nosso encarte, nas nossas descrições, você vai conseguir acessar aí nossa rede social, nosso telefone e conhecer aqui a equipe WeMedia. Exatamente. Valdir, vamos para o nosso podcast aqui. Comenta um pouco sobre quem é o Valdir para o nosso telespectador. Muito bem. Eu sou publicitário, né? Me formei aí há 25 anos, e desde então trabalho na área de comunicação, né? Então tive a sorte de, antes de terminar a faculdade, ingressar no estágio de uma agência de comunicação, na época em Florianópolis, onde eu me formei, pela Unisul. Então lá eu pude trabalhar numa grande agência que era a Propag. E obviamente comecei como estagiário e sempre na área de agência, eu sempre fui voltado para a área de atendimento, de projetos, de novos negócios, que é o que eu tenho fit, que é o que eu gosto. E também flerto um pouquinho com a área de criação. Eu sempre gostei de ver criativos, né, de entender como que essa concepção visual funciona. Então eu também tenho um pezinho com o time de criativos. E aí naquela época, né, como estagiário, pude obviamente ter a oportunidade de acompanhar ótimos profissionais, né, que foi uma escola para mim, né, muito mais inclusive do que a própria faculdade, porque foi vivência na prática. E também a oportunidade de atender grandes marcas, né, como Hering, como Coach. A gente atendia Óleo Soia, que é a Bung, né, que tem os óleos, as marcas Soia e Primor e Salada, enfim, a Fiat. A gente atendeu grandes marcas nessa época. Eu fiquei em Florianópolis até 2005. Lá eu já praticava esporte, né? Eu tava até audiência aqui para poder entender um pouquinho. Nos bastidores a gente tava conversando sobre esportes, né? Marconi e Guilherme também pratica corrida, eu também sou praticante de corrida, então eu já tinha um pezinho e uma vontade de aliar o esporte com o trabalho. E em 2005 eu vim para São Paulo, né? Justamente para poder entender como que funcionava o universo da comunicação no maior mercado, né, do país, que é o mercado que dita regras, principalmente para a área de publicidade, né? A gente tem os grandes grupos de comunicação, né, as grandes agências, os grandes anunciantes estão aqui em São Paulo. E eu até brinco, né, o que São Paulo condiciona, direciona, a gente acaba replicando para outras grandes cidades do Brasil, né? Então a gente meio que aqui em São Paulo serve como modelo. E aí, desde que eu cheguei em São Paulo em 2005, eu também consegui atuar em algumas agências aqui, fazendo esse trabalho de comunicação offline. Na época não tinha o digital. E, obviamente, com a entrada da comunicação digital, eu pude entender esse universo, que é um universo muito complexo, mas um universo formidável, né? Que une essa capacidade da comunicação digital e continuar aí nessa área de atendimento e novos negócios. Há 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar
numa agência, né, que tem um pé de brand de performance. Então, a partir daí eu comecei a entender um pouco mais a possibilidade de unir os dois pilares de brand de performance, que a gente vai falar um pouquinho mais, e me especializei nessa área, né? Então, a última agência que eu trabalhei, que é a Multag, que é uma agência de um grupo que tem a Adsplay também, que é um hub de mídia programática, eu pude aprender bastante porque é uma agência de brand performance, é uma agência que de fato operacionaliza a comunicação voltada para a estratégia de brand performance para os seus clientes. Então é isso que eu levo aí para as minhas consultorias, as minhas palestras, e obviamente nessa jornada de São Paulo eu continuei evoluindo na parte de esporte, de corrida. Puta, comecei a correr muitas distâncias até chegar na ultramaratona, e o que me ajuda muito, né, na questão dos negócios é ter essa vivência também no lado esportivo. Em resumo, isso. Interessante. E o esporte, ele acaba sendo uma válvula de escape muitas vezes, né? Na questão do estresse aí do empreendedorismo, né? Lidar com a questão da prospecção, de tratar com o cliente, né? Porque você, uma vez que você está com equilíbrio entre corpo, alma e espírito, você tem uma performance mais ascendente, né? E, Valdir, como que você encarou chegar em São Paulo, essa cidade grande, monstruosa, e foi rápido a sua integração de você conhecer os meios, né? De conhecer empresários no teu ramo, de se posicionar? Como que foi essa transição de estado? Não foi fácil, foi bem difícil, na verdade. Eu cheguei em São Paulo, no primeiro mês eu queria voltar para Florianópolis. Falei, meu, o que eu estou fazendo aqui? E assim, os meus amigos de Florianópolis me perguntavam, cara, você vai deixar a praia? Você vai deixar essa cidade para ir para São Paulo? Falei, cara, eu preciso tentar, né? Se eu não tentar, eu vou ficar com o se, né? E se, isso daí eu não quero para mim. Então eu vim. E eu sabia que os primeiros 30, 60 dias iam ser difíceis, mas eu falei, eu vou superar, né? Então é isso, eu fui tentando me aproximar de algumas associações, né? Fui tentando fazer alguns cursos que tinha gratuitos na época que eu cheguei em São Paulo, porque eu também não tinha um valor, né, alto para poder me sustentar aqui. Então eu trabalhei inclusive na Richards por um tempo como vendedor, na Richards do Shopping Frei Caneca, eu lembro até hoje. Foi uma experiência muito legal porque eu pude também trazer o que eu já conhecia de vendas para publicidade, vendas direta para o público, né, numa loja de roupa com um conceito bacana e tudo mais. E foi uma forma de eu ganhar uma grana para poder me manter até começar a encontrar os caminhos para poder chegar em algumas agências, para poder colar em alguns profissionais que eu gostava. E um dos meios para te responder foi, de fato, começar a fazer alguns cursos gratuitos. Então, eu participei de cursos na ESPN, né? E na ESPN eu falei, né, conversando muito com o pessoal, na Escola de Artes. Então, foi uma forma na associação de propaganda. Então, foi uma forma de eu poder me aproximar de uma maneira informal e, obviamente, ficar atento com possíveis possibilidades e oportunidades de carreira mesmo, né? De buscar alguma vaga em alguma agência bacana que eu quisesse, enfim. E muito com um objetivo que eu tinha muito claro, que é, de fato, me tornar um profissional de comunicação mais experiente, com mais bagagem, com possibilidade de atender grandes anunciantes e, obviamente, depois desses grandes anunciantes, num segundo estágio, trazer essa experiência para clientes de médio e pequeno porte, que também é muito importante e traz uma atração, uma alavanca muito forte para o nosso mercado. E eu consegui isso, assim, foi bem bacana. Aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de atender grandes contas como Acer, como Trocafone. A gente trabalhei com o Secretaria de Turismo de Curaçao, da ilha de Curaçao, né? Então, né, trabalhei com a Midea, que é uma multinacional de ar-condicionado, de eletroeletrônicos. Então, sim. E depois, obviamente, comecei a trabalhar com clientes menores, né, de médio e pequeno porte, nessa parte mais de consultoria, de um projeto mais customizado, de um projeto mais personalizado. Bacana, né? Quando você comentou que veio para São Paulo, eu tinha imaginado que você estava vindo por uma oportunidade de serviço. Não. Você teve coragem de largar o que você tinha ali, né?
por um duvidoso. Pra um duvidoso. Porque na época lá em Floripa, como eu morava com os meus pais, né? Então, assim, de novo, eu tive a sorte de no 2º pro 3º ano da faculdade conseguir um estágio. Então, assim, antes de me formar, eu já estava trabalhando na melhor agência de Floripa naquela época, que é a Propag. E aí, obviamente, eu consegui guardar uma graninha, né? Fazer um caixa. Então, na época que eu vim em 2005, eu vim junto com o Marcelo, que inclusive é amigo meu, e ele mora em Florianópolis. Ele veio pra cá também pra tentar a sorte, ele é diretor de arte, então a gente, né, tava sempre juntos. E o Marcelo veio e o Marcelo falou, cara, você não quer ir? Eu falei, será? Ah, vamos. A gente ficou conversando algumas semanas. Ah, quer saber? Eu não tenho nada a perder. E eu vou tentar e, obviamente, tirar esse si da minha cabeça. E aí eu vim com o Marcelo. E a gente, assim, cara, foi muito rápido. A decisão não foi rápido, mas a partir do momento que a gente tomou essa decisão, o processo foi rápido. De aonde nós vamos morar, como que a gente vai alugar, onde nós vamos ficar. E eu lembro que o apartamento que a gente alugou foi na Consolação, não sei se vocês conhecem, em São Paulo, quase perto do Mackenzie, né? Então, na rua Barão de Capanema. Eu lembro o nome da rua até hoje. E foi ali, cara, um caos. Pra dormir aquilo era um inferno, assim. Tipo, ônibus passando 24 horas por dia na Consolação. Mas era um local que a gente conseguiu e foi legal, porque de fato a gente queria entender como funcionava São Paulo e fazer carreira. Eu consegui, o Marcelo não aguentou, ele falou, cara, acho que depois de uns 6 meses, ele falou, eu vou voltar para Floripa. Ele recebeu também uma proposta de uma agência de lá de Floripa para voltar. A família dele é de lá, então, tipo assim, puta, pra ele tava legal. A minha família, minha mãe morou em Florianópolis muito tempo, por isso que eu fui para lá. Mas a minha família mesmo é do interior de São Paulo, é de Birigui, perto de Araçatuba. Então, assim, não tinha muito uma ligação que me fizesse eu voltar para Florianópolis. Talvez o mais fácil era eu sair de São Paulo e voltar para o interior de São Paulo, do que voltar para Floripa, se for ver uma questão de relação de família, de algo que pudesse me prender, né? Mas aí eu consegui passar aí pelos desafios do início, né? A gente sabe que início é muito difícil para todo mundo, né, cara? E é o que você comentou, chegar numa cidade igual São Paulo sem conhecer ninguém, cara. Não conhecer ninguém. Eu e o Marcelo, os dois caíram de paraquedas, tipo, e agora? E aí é óbvio, você vai... Legal. Você vai vivendo um dia após o outro, puta, vai conversando com alguém no bairro, faz amizade com o cara da banca, conhece o cara do açougue, puta, e a gente tava muito próximo do Mackenzie. Aí tem aquela rua Maria Antônia no Mackenzie, que tem muita coisa, muitos brasileiros. Puta, a gente ia pra lá e o Marcelo, pra tentar conversar, fazer amizade, conhecer pessoas, e aí o negócio foi lindo, cara. Bacana. Você viveu uma transição raiz, né? Porque quando a gente fala de transição de carreira ou até mesmo de um projeto tão grande que é você se instalar, né? Você mudar a sua moradia e você não ter um familiar próximo, né? Chamada rede de apoio, né? O desafio ainda é maior e ainda ter que nascer com uma carteira de clientes, colocar a tua cara ali, é um desafio realmente gigantesco. Sim. E como que começou o seu interesse ou essa linguagem que você traz do brand pharmacy, não é isso? Isso. Para os teus negócios, para você entregar um projeto para um cliente. Qual que foi o início, assim? Cara, a gente, desde que eu trabalhava em Florianópolis, aí eu pego, porque foi o meu início, até obviamente a vinda para São Paulo e as agências por qual eu passei aqui, a gente fazia um trabalho muito forte de comunicação offline, vamos dizer assim, né? Antes de entrar o digital. E no offline a gente não tinha ainda essa questão de como a gente vai mensurar um awareness, né? Como que a gente vai mensurar uma percepção de marca tão clara. Na verdade, a gente tinha uma mídia que a gente chamava de mídia tradicional, né? Que é a televisão e a rádio, e em algumas cidades o outdoor, né? E obviamente algumas questões de vou fazer uma panfletagem, eu vou participar de um evento X. Então, assim, mas no resumo, os anunciantes antes do digital, eles queriam estar na TV. E TV a gente falava de Globo, né? Era aquele tiro que a gente brinca, tiro de canhão, para poder de fato fazer com que a tua marca, a tua mensagem atinja um número
maior de pessoas. Então, assim, o objetivo dos anunciantes era chegar. Depois, com o advento da internet, do digital e, obviamente, com toda essa atração que o digital tomou, a gente conseguiu entender e ver o movimento no mercado dos anunciantes das agências de que, de fato, cara, não é somente olhar para uma mídia tradicional e não somente olhar para uma mídia que vai vender no final do dia. Óbvio, isso é importante, essa estrutura de comunicação é importante, ela é fundamental, porque a gente estava até conversando anteriormente, né? Sem vendas não se tem negócios. Mas é importante também olhar para a questão do posicionamento da marca, né? Como que eu estou me posicionando, com quem eu estou falando, como eu estou falando, como eu quero ser visto, como eu quero ser lembrado. Isso tudo é um trabalho que a gente tem de entendimento e de análise e de colocar mesmo em prática do branding. Então foi muito nessa virada do online, do offline para o online, quando o online começou a tracionar, que a gente entendeu que de fato não daria só para poder fazer um trabalho de estrutura de comunicação olhando só para performance. É muito importante entender também e tracionar uma comunicação que ela tenha um peso na parte de branding. E o brand performance justamente é a união, né? A gente fala que é a estratégia de unir o poder do brand, que é o posicionamento, a construção da marca, a marca ser lembrado, a marca ser top of mind, né? De, tipo, tá na cabeça do consumidor. Isso é o branding. E performance, que são as ações de comunicação que geram resultados imediatos, mensuráveis e tangíveis. Ou seja, aquilo que você olha no final do dia e fala, cara, isso daqui mexeu o ponteiro, isso daqui não mexeu, isso daqui dá pra gente ajustar e melhorar, isso daqui não está sendo viável. Então a união dessas duas frentes e desses dois pilares num equilíbrio ideal é o que a gente chama de brand performance. Então, te respondendo, foi muito nessa chegada do digital que a gente entendeu que de fato o cenário e a visão ela deveria ser mais ampla. E, obviamente, ela deveria passar nesse cenário de olhar para a marca e de olhar para vendas e, obviamente, como que a gente vai pegar isto e vai trabalhar de uma forma equilibrada com base nos objetivos e metas de cada cliente. Então, é isso. Acho que o brand performance ele vem muito também num passo anterior, só para complementar, que é entender primeiramente qual é o objetivo da marca, qual é o objetivo do cliente. A partir disso, a gente faz um planejamento estratégico que vai já estar compilados os dois pilares. E aí, dentro desse planejamento estratégico, a gente tem ações táticas, que são as ações que vão acontecer mesmo no mês, no trimestre, no semestre. E, obviamente, nessas ações táticas, a gente olha o que vai ser branding, o que vai ser performance, quais as métricas de brand que a gente vai olhar, quais as métricas de performance que a gente vai olhar, e no final do dia, como que a gente vai ver esse macro, o que tem funcionado ou não. Bacana, né? E essas ações, elas já eram realizadas antes das redes sociais. Agora, com a vinda das redes sociais, elas ficaram mais em evidência, vamos dizer assim. Exato, potencializou, né? A gente usava, mas a gente não conseguiria metrificar, né? A gente não conseguia entender muito se a minha marca ela tá próxima do cliente, do público-alvo com quem eu estou falando, se a minha marca está distante, se o cara está lembrando da minha marca quando ele tem uma necessidade de compra, se ele não está lembrando. A gente não tinha essa percepção na comunicação offline, vamos dizer assim, na mídia tradicional, antes da chegada da internet, antes da chegada do digital. Então é o que eu falei, a gente fazia um plano de mídia, que a gente chama o plano de mídia básico, assim, tipo, com poucos canais. Por quê? Porque era isso, era rádio, era TV, era o outdoor, e tá aí, quanto que a gente vai pôr em TV, quanto que a gente vai pôr em rádio, quais são as rádios, qual o período que a gente vai veicular. Revista, né? Exato, revista, qual o número de inserções, só que assim, um anúncio de revista, um spot na rádio, a gente não conseguia tangibilizar isso. Não tinha como. Hoje,
o digital nos transmite muita coisa, cara. Muita ferramenta. Tanto de performance, obviamente, que o performance é o mensurável, mas no brand também a gente consegue ter algumas métricas que nos dão um cheiro, nos dão um sinal de que, cara, tá legal, tá no caminho do objetivo que a empresa tem. Não tá, vamos corrigir aqui, vamos entender, vamos trazer outra coisa. Então a gente consegue hoje metrificar. O que facilitou bastante, né, cara? Bastante. Hoje em dia, o que a gente ganhou de tração com o digital, o que a gente ganhou de rapidez, o digital Com acesso aos dados, você consegue tomar uma decisão mais assertiva. total. Sem os dados é achismo. É, basicamente isso. Acho que todos os segmentos, né? Mas eu falo da comunicação, que é onde eu tô inserido. A comunicação hoje é dados. Dados é ouro na comunicação. O data-driven hoje é o que de fato é o que você falou. A gente vai fazer uma estratégia de brand performance e ela começa a ser pautada em entendimento de números, de dados. É quase que praticamente uma análise estatística, né? Geográfica dos dados, né? De quem está ali recebendo aquela informação. A gente vê hoje, se abre a rede social, a cada 2, 3 visualizações vem um patrocinado, né? Sim. E na maioria das vezes totalmente intencional, de alguma coisa que você falou, pesquisou, que acaba aparecendo para você. E hoje, Valdir, qual que é o teu portfólio? O que você entrega nos teus projetos? Eu tenho a parte de consultoria, né? Que eu faço consultoria para pequenas, médias empresas, para startups, que é voltada para o brand performance. É justamente entender o momento da empresa, quais são os objetivos, quais são as dores, quais são as dificuldades. E a partir disso, fazer um modelo, né, de estratégias de brand performance. Sim. E, obviamente, colocar em prática, testar, mensurar e, obviamente, dar todo o suporte, o acompanhamento, né, que essa estratégia precisa num determinado período. Então, esse trabalho de consultoria é um trabalho que eu tenho feito e tenho tido uma adesão aí de empresas, porque é isso, ele é um projeto customizado, ele é um projeto muito personalizado. Isso é muito legal, né? Tipo, eu não consigo também atender quantidade, mas sim a questão de um número menor para poder dar qualidade, para poder dar profundidade nesse tipo de prestação de serviço, né? E tem a parte de palestras também. E aí, palestras é algo que eu falo de brand performance também, né? Impulsionando o negócio, gerando resultados. Só que, obviamente, na palestra, como o tempo é mais curto, a gente não consegue, né, aprofundar e entrar tanto em detalhes, então você vai para um conceito de uma estrutura mais macro, trazendo, obviamente, pontos relevantes, o que faz sentido ou não. E eu também sempre busco modelar a minha palestra, mesmo tendo um esqueleto de brand performance, eu sempre busco modelar de acordo com o objetivo, de acordo com o tipo de audiência que vai me ouvir, né? O que aquele board espera, o que o C-level deseja, enfim. Então eu sempre busco trazer um pouco de construção, sabe? Para entregar algo personalizado. Sim. Não tanto, mas algo muito próximo do que a empresa está esperando. E a segunda palestra que eu tenho é a palestra de esportes, que é como o esporte influencia na produtividade, né, dos negócios, na produtividade dos profissionais. É muito mais na parte produtiva do profissional e como isso gera a mexida de ponteiro na parte de entrega de resultados, né? E, obviamente, gera crescimento para os negócios. É uma cadeia cíclica. E a gente fala bastante aqui, né, que o esporte ela é basicamente a porta de entrada, né, para que a pessoa busque um autodesenvolvimento, porque ela vendo o resultado na sua jornada do esporte, né? Sim. Ela acaba tendo mais autoconfiança e ela consegue ter uma dedicação melhor no trabalho, né? Sim. E arriscar também para aqueles que querem empreender. Sim. Você comentou do brand performance para pequenos, médios e grandes empresas, né? Esse produto, ele serve para todos os setores? Serve para todos os setores. Serve para todos os setores, ele serve para todos os
tamanhos de empresas, para todos os perfis, né, de empresas. Então, como eu disse, desde startup, né, dono de startup, fundador de startup, independente. sim, independente. Mesmo se for um consultor, um advogado, Sim, ele porque precisa fazer um trabalho. porque o advogado é a marca, né? O produto é ele, né? Então, como ele se posiciona no mercado? Né? Como ele se diferencia do seu concorrente? Eu tava vendo. Como ele é lembrado? Isso é branding. É verdade. Qual é o tipo de comunicação, de ações que ele vai ter que fazer Sim. para poder impactar o Guilherme e o Guilherme falar, cara, esse advogado é bom, eu vou fechar com ele e não vou fechar com o Marconi. Sim. Isso é o quê? Performance. Então a união dos dois é para profissional liberal, para qualquer segmento. Interessante você falando isso, Valdir. Essa semana eu não sei quem foi que me falou, se foi o Gui. Alguém me falou, você conhece o doutor tal? Eu falei, não. Meu famosíssimo tal. E aí eu fui na rede social dele. Por incrível que pareça, eu estava seguindo ele. Não. Não? Eu estava seguindo ele, mas eu nunca consumi conteúdo dele. E é um advogado famoso. E a forma que ele se apresenta e ele entrega conteúdo, eu nunca vi igual. Ele mostra a rotina dele num lifestyle totalmente diferenciado, desde a escolha, né, da vestimenta dele, os acessórios, eles se preparando para ir para as viagens, né? Eu falei, puta, que sensacional. E aí eu peguei um dia da semana para acompanhar ele durante a manhã, né? Gostei. E você vê aí, hoje tem muito advogado gerando conteúdo, por isso que eu te perguntei, no caso de quem presta um serviço, porque me chamou muita atenção. Sim. Ele acertou muito nessa forma. Sim. Eu vejo muito uma expansão, né, uma explosão dessa questão de posicionamento na parte de brand de profissionais liberais com a rede social. Hoje a rede social é um cartão de visita, é uma vitrine muito forte e o profissional que sabe se posicionar e obviamente levar esse conteúdo de acordo com a audiência que ele tem ali dentro do canal, tem grandes chances de fato de se tornar referência, se tornar autoridade no assunto. Então, isso é muito legal. Você falou de advogados, mas, por exemplo, médicos. Você tem muitos médicos que hoje conseguem se vender muito bem na internet, principalmente no Instagram, e pouco se fala de produto, do serviço, né, que ele faz. É muito da questão de conhecimento, da conexão. E gerar com outra pessoa. Exatamente, da conexão com a sua audiência. Leva um conteúdo que a audiência quer ouvir. Isso é muito importante, né? Traz um conteúdo embasado, com conhecimento, que te dá credibilidade, né? Que te dá autoridade, que gera confiança. Então, assim, eu vejo também alguns profissionais aí que são, né, criadores de conteúdo, né, com uma certa constância, com conteúdos muito bons, tá? Muito bons mesmo, assim, o pessoal, de novo, não tem aquela linguagem vendedora, e sim uma linguagem de conteúdo de conhecimento. Cara, eu estou aqui, eu sei que a minha audiência tem determinada dor, e eu sou esse profissional que vou resolver essa dor. Eu percebo também que a gente está vivendo uma era, pelo menos no nosso círculo, né? Eu e o Gui, a gente tem uma relação aí com algumas pessoas que a gente percebe que existe um ecossistema de consumo também, não só o ecossistema daquilo que você busca ter de conhecimento, né, de relações, mas assim, eu quero passar com a dentista que ela já tem uma certa expressão, né? E aí você fala, eu vou no consultório da doutora X. Nossa, legal, né? Ela é conhecida e tudo mais. Eu participo de um grupo de mastermind que tem o Guilherme Ojeda. Sério? Nossa, que honra. Então. E é interessante quando você se posiciona como uma autoridade, consegue trabalhar isso, quem consome do seu serviço ou produto, ele quer estar associado a isso. Sim. Né? É um posicionamento interessante. Sim. E Mas nas redes a gente também vê um caminho
o contrário, né? Muita gente também, muitos profissionais que se posicionam bem, né, perante a tua audiência, né? Mas a hora que você vai ver na prática, não entrega tão bem assim. Aconteceu isso? Então, assim, isso é um problema, né? É um problemaço. E assim, pros ramos de alimentício, né? Ou até serviço mesmo, né? Isso é gravíssimo. Onde nós morávamos, né? Abriu uma barbearia, né? Vamos chamar assim. Estilosa. Pensa naquele lugar, Valdir, lindo, maravilhoso. Você chega, oferece uma bebida, um drink e tudo mais, você é tratado, né? Muito bem. E eu falei, eu vou lá, né? O cara tá aparecendo até sabe, naquela mídia do elevador? Sim. O cara tá aparecendo até lá, Raul, lá no prédio lá onde a gente morava lá. E aí, falei, eu vou lá cortar o cabelo. Quando eu cheguei lá, na preparação dele lá, do que ele precisava usar, eu já vi, eu falei, puta, eu tô lascado. Perdi minha barba aqui. O cara não sabia como cortar meu cabelo. Ele começou a fazer uns caminhos de rato e eu comecei a ficar desesperado, que eu vi que o negócio estava realmente assim, tudo errado. Eu falei, amigo, faz o seguinte, deixa do jeito que tá. Pode ir. Não, mas tal, não sei o quê. E o cara começou a tremer. Eu falei, você vê, o cara baita de um marketing legal, não deve ter pago uma bala para aparecer ali no elevador, né? Eletromídia, né? Eletromídia. Ele fez baita de uma divulgação no condomínio. Nunca mais eu volto aqui, irmão. Sim. Tipo assim, ele queimou o cartucho. Ele fez baita. É igual o cara que faz o tráfego pago. Chega um monte de lead pra ele e ele não atende. Exato. Já era, se queimou, né, Valdir? Sim, com certeza. Mas é isso, tem gente que convence muito bem, né, cara? Que fala muito bem, que vende muito bem. Por uma vez só, né? Uma vez só. É isso que eu tô dizendo. Aí você vai ver na prática, a pessoa não entrega, de fato, tá vendendo, né? É isso, é o que você falou, por uma vez só, por quê? Porque a experiência que você teve ruim, você obviamente não volta, mas você também, se puder ter oportunidade, você vai falar, cara, não vai lá porque não é bom. Sim. Então, uma entrega de um serviço bom, de 10, talvez fale e você recomende, né? Sim, agora se você entregar um serviço ruim, ele fala para 10. Se puder falar para 11, ele fala. Valdir, o marketing, ele, sem dúvida, para mim hoje é muito claro que ele é um dos ativos mais valiosos que uma empresa pode ter, desde que ela entenda qual que é o poder da comunicação, né? E você vai ter a comunicação interna e externa, alguns chamam de outbound e inbound, né? Mas quando tem uma relação de custo e benefício, às vezes o empresário ele coloca como a primeira opção de corte, ele entende como custo, não é despesa, e tem que reduzir despesa. E ele corta ali o marketing, ou ele nem usa, né? Principalmente para quem está começando. Fala dessa importância do marketing para o empresário, independente se é uma lojinha ou uma grande empresa. Cara, o marketing é a bússola, né? A gente fala que o marketing é uma bússola que vai te dar alguns direcionamentos. Então, é muito importante as empresas entenderem, né, independente do tamanho, entenderem que o marketing é o que vai dar o direcionamento de posicionamento da sua marca, e ele vai, obviamente, te dar as ações de comunicação assertivas para você poder fazer um trabalho de uma campanha de tráfego pago, bem feita, e que obviamente no final do dia vai te gerar mais resultados, mais vendas, né? A gente vê muito isso que você falou, de fato, há 5 anos atrás era muito mais forte esse movimento de o que precisa cortar primeiro, vamos cortar o marketing. A gente vê, a gente acompanha que de uns 5 anos para cá, as empresas estão tendo um pouco mais de entendimento e, obviamente, dessa questão de ter uma concorrência cada vez mais acirrada, né? Ter uma questão de disputa de atenção do consumidor cada vez mais acirrada, porque é isso, na internet você é bombardeado por anúncios a cada segundo, né? E, obviamente, você prender a atenção do consumidor para que ele olhe para a tua comunicação, ele
Saia dali, vá para um site, vá para uma LP, para uma landing page, vai para algum ambiente de possível venda, né? Que ele faça essa parte de converter, de comprar. É uma jornada muito complexa. Então, assim, e isso só é possível quando você tem uma estrutura de marketing muito bem pensada, muito bem desenhada, né? E, obviamente, essa estrutura de marketing, ela vem de um bom posicionamento da empresa no mercado, quais são os objetivos que essa empresa tem, metas que essa empresa tem, e a partir disso, como que a gente vai trazer um plano estratégico de marketing para poder, obviamente, colocar essa empresa ser vista da forma que precisa, obviamente fazer as vendas, né, e alcançar os objetivos comerciais da maneira que precisa, e obviamente como é que o marketing pode andar em conjunto com o departamento comercial, né, sendo uma alavanca para o departamento comercial, porque muitas vezes, para poder exemplificar, muitas vezes, se você tem uma campanha de marketing, e aí eu falo de brand, de performance bem feita, principalmente olhando para o topo do funil, a gente quer a parte que você vai impactar novos públicos que não conhecem ainda a tua marca, o teu serviço, o seu produto. Se você tem ações de comunicação muito bem pensadas e muito bem executadas no branding, você consegue gerar tráfego, você consegue gerar leads para as ações de comunicação de performance. Você consegue gerar informações para CRM, que é uma outra ferramenta importantíssima. Então, nasce no marketing. Nasce no marketing. Se você não tem essa cadeia do marketing muito bem desenhada em termos de objetivos de branding, objetivos de performance, você não consegue alimentar da forma eficiente o teu CRM, você não consegue alimentar da forma eficiente o seu time comercial, o teu time comercial não consegue alimentar o time de marketing, que muitas vezes acontece também, o marketing quer divulgar um produto, o comercial quer vender outro. E quem entende muito mais das curvas, às vezes não é o controller da empresa, é o marketing, porque se tem lá um portfólio, de repente um cardápio, vamos pegar, né, assim, tem um cardápio de itens que você está oferecendo no teu restaurante. O time de marketing, ele consegue analisar e ver o que está vendendo, porque as campanhas que ele está startando lá, né, que seja na plataforma A ou B, ele sabe o que está vendendo ali, o que entra naquele cardápio, né, virtual, e ele vai falar assim, olha, esse aqui é a curva ABC. Sim. E aí ele starta. E eu percebo que o marketing ele acaba empurrando os outros departamentos até para eles se estruturarem, porque ele começa a ver a capacidade de crescimento. Fala, olha, se você tá vindo lead, tá vindo cliente, você tem que contratar pessoas. Tá sendo sim, vendas, né? E assim, de novo, eu vejo um cenário mais favorável nessa parte do entendimento, por exemplo, dos donos de empresas, donos de startup, né, CMOs, de fato que, cara, é muito importante você ter uma equipe de marketing muito bem estruturada, né, uma equipe de marketing que tenha sinergia com o teu negócio, com teus objetivos, né, até porque se não fosse importante também a gente não teria área de marketing nas empresas, né, então a gente de fato entende como importância, porém, concordo com você quando você traz que para uma realidade de pequenos empresários, né, para uma realidade de repente de um mercado menor, às vezes é difícil o cara ter uma estrutura de marketing, né, como usada, e vai muito aí nessa questão do feeling, né? Muitas vezes o próprio dono do negócio tem um feeling, fala, puta, eu acho que aqui na minha cidade funciona isso, funciona aquilo, aí o cara começa a fazer, né, aí o cara viu que deu certo, mas eu preciso fazer o digital, aí ele contrata um freelancer, alguém que está começando aqui, de repente até tem um certo entendimento para poder fazer alguns testes, enfim, aí a coisa vai tomando uma certa estrutura. Mas eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que o mercado está mais maduro para essa questão da importância do marketing de novo. E aí a gente vê uma tríade, né, muito forte, o marketing, comercial e produtos. Sim. Né, a área de produtos também é muito importante, então essa tríade aí faz a roda girar. E olhando para essa parte de marca,
brand e performance, né? Esses micro-influenciadores, você enxerga que eles podem contribuir para essa estrutura? Ou essa responsabilidade ficaria de fato para quem é o dono do CNPJ, né? Para ter um pouco mais de conexão com a marca. Contribui. Por quê? A gente vê que muitos modelos de negócios funciona muito mais a questão dos nanos influenciadores, né? Sim. Então, por quê? Porque se tem uma aproximação mais forte com o público-alvo, né, da empresa, eu acho que vai muito na questão de você escolher, né, muito bem qual é o perfil de porta-voz que você quer dar para o teu negócio, para a tua marca. Sim. E a partir daí ter uma estrutura de conteúdo muito bem embasada, muito bem planejada, né? Eu acredito muito nessa união de influenciadores com social, e é a parte que vai fortalecer o pilar da branding, né? Porque rede social, influenciadores, eles trabalham branding. E obviamente o trabalho deles, eles fazem tráfego para você, obviamente, depois trazer ações de comunicação que geram conversão, performance. Mas a grande finalidade do social media, né, dos influenciadores, é, de fato, posicionar a tua marca para um número maior de pessoas. E, obviamente, com uma estratégia, né? Como que eu vou chegar e falar com aquele público que eu quero, qual é a mensagem que eu quero levar, de que forma que eu quero levar, e qual é o perfil de influenciadores que tem sinergia com o meu negócio, com os meus objetivos, e que de fato tem uma reputação bacana, né? Você tem que pensar nisso também, né? Ter uma reputação saudável para que a gente possa fazer uma parceria aí de longo prazo. A gente vê que muitas empresas, né, para não se dizer quase todas, tem um pilar, tem um suporte com influenciadores. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, a gente também vê um movimento no mercado muito legal, que eu tenho gostado bastante, que são os CEOs colocando a cara para mostrar. Isso é muito legal. É muito bacana, porque assim, o cara que criou, né? O cara que entende, é o cara que tem o DNA do negócio na veia, né? Então, assim, nada melhor do que ele ser o porta-voz, do que ele ser a cara, do que ele ser a locomotiva, né? Que vai puxar os vagões. Então, assim, Sim. eu acho que esse movimento é um movimento que, obviamente, está no início, mas é um movimento que veio para ficar, cara. Sim. A gente vai ver cada vez mais CEOs trazendo aí a parte de social, sendo o porta-voz das suas empresas. Eu vejo, tava pensando nessa semana sobre isso. Você pega o dono da van. Se você entrar numa página, de repente um Instagram aí da van, você não vai ver talvez, né? Eu nunca entrei, eu não sei quanto tem de público, seguidores lá. Mas talvez não tenha muita interatividade, né? Mas se você for na página do dono, né? O velho da van, que eles chamam, né? Luciano Hang, né? Isso. Você vê o quanto ele é ativo e tá ali, né? Falando, interagindo e gerando conteúdos. E agora os bancos estão fazendo isso também, colocando algumas figuras ali, alguns atores, né? E isso vai gerando uma conexão, né? Você vê aquele comercial, agora tem aquele ator que é bem famoso, ele faz ali, ele vai para um ambiente ali de sala de espera de aeroporto, né? Você já viu? Sim. Tá rodando bastante, patrocinado. E ele começa a conjecturar, né? Que as pessoas que estão na sala de espera estão ali pensando, né? Para ver o comportamento do consumidor ali e instigar, né? Lógico que ele está falando do quê? O cara que está ali, que vai fazer uma viagem, ele vai pagar a viagem, ele vai usar o quê? Usar o cartão ali, né? Do banco, da instituição. E essa interação é muito legal. Eu vejo que cada vez mais o produto ou serviço que esse empresário tá colocando ali, ele precisa ter uma identidade, né? Exato. E viva, uma identidade viva. Você falou um ponto muito importante, que é da questão da conexão, né? E é exatamente isso, né? Acho que você vê a figura, né, do CEO à frente, né, como porta-voz, enfim, trazendo toda essa parte de conteúdo,
traz conexão, confiança, a conexão de acordo com a questão da proximidade, né? As pessoas de fato que seguem, que são o público daquela empresa, elas querem saber como que é, né? Como é o dia a dia do CEO, como que é essa pessoa. Então você acaba meio que também fazendo com que o profissional desça um pouco de um certo pedestal, né? E se coloque numa condição gente da gente. Eu acho que isso é muito legal. Então a gente vê aí grandes exemplos, né? Que você fazendo da Van, tem o João das Med, né? Tem o Rony da Reserva, que agora não é mais da Reserva, mas também o cara que começou a ficar muito ativo nas redes. Na época da Reserva, agora ele está muito mais à frente de um grupo de saúde. Enfim, acho que nós temos alguns exemplos bons. De novo, eu penso que é uma moda, na verdade, positiva. E veio para ficar, e eu espero ver cada vez mais outros CEOs aí à frente. A gente sabe, Valdir, né, público nosso que está aí nos acompanhando, o quanto é desafiador o empreendedorismo no Brasil por diversos aspectos, né? Desde da complexidade tributária que a gente tem, inflação, né? Hoje o custo do produto, da matéria-prima, de locar um espaço, os desafios são enormes, que mexe com o emocional, que mexe com a estrutura de decisão, né, do empresário. E cada vez mais você está em equilíbrio com você mesmo, exercendo autoconhecimento, é uma obrigação, né, para quem quer sobreviver. Senão você vai ter, com certeza, ali os dias contados. E eu percebo que o Valdir que a gente está conhecendo, ele tem uma história muito legal voltada para o esporte, né? Ligada ao esporte e com as provas de endurance, né? Sim. Você já é ultramaratonista. Sim. Então, né, o maratonista é aquele que percorre lá 42 quilômetros, né? A tão famosa maratona. E a ultramaratona é quando você passa dos 42, já ali após os 50 km. São provas de mais de 5, 8, 10, 12 horas, né? Quem já correu uma maratona, né? Pelos históricos aí, pelos estudos, parece que não tem 2% no globo terrestre que correu maratona. É isso, né? Acho que 1,2%, Então, 1,3%. Que maravilha. Então você vê, nós somos seres, logo mais você mais cedo, nós já somos seres diferenciados, né? Quem já correu uma maratona vence qualquer desafio no empreendedorismo. Fala para nós qual que foi a sua, para você, a sua maior história de ultramaratona que mais te desafiou. Até antes de chegar nesse ponto muito bem colocado, eu como pratico esporte já desde muito cedo, o esporte é a minha válvula de escape, né? E o esporte, ele me traz foco, ele me traz rotina, ele me traz resiliência e constância. Então, eu preciso ter esses 4 pilares muito bem alinhados comigo para poder, de fato, praticar, né, a rotina que eu tenho de atividades físicas. E isso são 4 pilares importantíssimos também que eu levo os meus negócios, né, pro meu dia a dia. Então, o esporte para mim é uma válvula de escape muito boa, assim, é algo que tem me feito muito bem. Com relação ao maior desafio, cara, foi o ano passado, na ultramaratona Bertioga Bora Bora, né, que antes era Bertioga Maresias, e aí eles proibiram de subir e descer a serra lá do Mar de Maresias, por uma questão de risco, justamente o pessoal do trânsito lá, enfim, achou melhor não Então ela vai Bertioga Bora Bora. E é uma ultramaratona de 75 quilômetros, né? Então você já fiz. Você já fez? Ah, que ótimo. Você tem a possibilidade de fazer solo, você tem a possibilidade de fazer em quarteto, trio, sexteto, enfim. E o ano passado eu falei, eu vou me desafiar a fazer uma ultramaratona de 75 quilômetros. Eu já vinha de 2 desafios, né? Do Rio de Janeiro, que o desafio do Rio você faz os 21 no sábado, os 42 no domingo. Então eu tinha feito 2023 e 2024, que foi em junho. Eu falei, agora o segundo semestre vai ser uma ultramaratona só para fechar o ano daquele jeito. Né? Outubro. Acho que foi dia 14, 17 de outubro.
Me preparei, né? Sempre estive treinando com assessoria de corrida, que é muito importante você ter alguém, obviamente, para poder te orientar, montar um plano de treino adequado, questão nutricional também, uma nutricionista, fisioterapeuta, então você ter uma equipe ali que te dá um suporte. E estar muito bem preparado para a ultramaratona, preparado fisicamente, mas muito preparado mentalmente. A gente que já fez maratona, quando a gente faz ultramaratona, a gente sabe que, né, 90%, 85% é cabeça. É cabeça. O corpo vai conseguir, mas se a sua cabeça fraquejar, você vai parar. Então, mediante isso, eu fiz todo um preparo mental para poder enfrentar 75 quilômetros. Cara, e eu vou te confessar, Marconi e Guilherme, bateu um medo, cara. Bateu um friozinho na barriga e um medo, apesar de já ter um tempo praticando corrida, apesar de já ter um tempo fazendo várias maratonas, muitas meias maratonas. A hora que eu cheguei na questão do quebrar a parede dos 75 quilômetros, falei, cara, será que eu vou conseguir? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E aí, de novo, tem todo um trabalho mental. Estava super preparado. A prova foi duríssimo, porque choveu. Você estava lá, choveu na véspera, choveu um pouco antes da metade da prova até o final, enfim. Caiu um dilúvio, a gente largou sem chuva, mas a partir de um pouco antes da metade começou a chover muito. Fazia muito frio, a gente pegou um vento, enfim, toda uma condição climática, meteorológica desfavorável. Desafiadora total. E eu Tinha apoio de bike? Eu tinha um apoio de bike, a Vicky, que é a minha amiga e corredora também, ela me acompanhou, até um abraço para ela. Ela foi super resiliente também, porque de bike, a hora que começou a chuva, começou o vento, ela estava ali junto comigo, então a gente passou aí, né, o perrengue juntos. E infelizmente no quilômetro, eu fui até o quilômetro 50, infelizmente no quilômetro 50 eu tive um estiramento muscular na posterior direita, e eu não consegui continuar. Não consegui, eu tentei, mas eu não consegui continuar. Então, foi um momento muito difícil para mim. A questão da decisão de abandonar a prova. Visto que eu estava treinado, visto que eu estava emocionalmente também e psicologicamente treinado para esse desafio, mas, cara, eu vou abandonar. E foi assim um momento muito rápido e que me fez com que eu tomasse uma decisão muito rápida também. Tipo, ou eu abandono e obviamente penso na minha integridade física, ou, sei lá, eu continuaria e ia me acabar. Talvez eu nem chegasse de fato à linha de chegada. E naquele momento eu falei, cara, eu acho que eu vou de fato parar, porque eu não estava aguentando nem caminhar. Uma dor muito forte. Eu falei, provas tem todos os anos, então acho que o mais sensato aqui é eu, de fato, tirar o time de campo, me resguardar, tentar fazer com que essa lesão não se estenda e não piore, obviamente voltando para São Paulo, recuperar essa lesão da melhor maneira possível, né? E mentalmente, quando eu decidi parar, né? Obviamente não continuar, foi uma decisão que, de novo, foi muito rápida, eu tive que tomar, mas foi uma decisão que eu fiquei remoendo ela até no outro dia, cara. No outro dia, sabe? Tipo assim, puta, que coisa, mas por quê? Por que que eu não consegui? Pô, mas muita gente de muito mais idade tá lá, vai chegar, vai conseguir. Então, assim, foi um momento muito difícil, cara. E eu não tinha passado nenhum momento tão intenso, tão difícil e de uma decisão tão rápida como eu vivi no ano passado, nessa prova. Eu até fiz um artigo no meu LinkedIn há um tempo atrás falando exatamente sobre isso, né? Da questão da decisão, daquele momento difícil que você de fato tem que decidir. A decisão só cabe a mim. Como que eu vou tomá-la da melhor maneira possível? E eu ouvi meu corpo, eu falei, cara, acho que a decisão, o melhor momento e o mais sensato é de fato abandonar. E fiz isso. Assim, é uma prova que ainda continua entalada, porque eu gostaria muito de terminar os 75 quilômetros,
mas não foi possível. Esse ano eu volto para lá para fazer os 38.800, que é uma distância nova que eles colocaram. Não vou fazer os 75 porque eu também não estou num ciclo de treinamento pro 75, então assim, eu não vou me arriscar a fazer os 75, mas quem sabe no ano que vem eu volte aí para poder fazer completar a ultra. Mas assim, tipo, 750 já é ultra, né? Então, tipo, a gente já tá Sim, sim. com o pé ali na Que ultra. bom que você tomou essa decisão, né? Porque se você permanecesse, você poderia sofrer um dano maior, ficar 6 meses parado, Exato. né? Ia comprometer um calendário, né? A gente tem muito o costume de ser muito rígido com a gente mesmo, Vertical, né? com os outros a gente acaba relevando, mas quando é com a gente quer, não, você tinha que fazer, você precisa disso. E isso acaba fazendo com que a gente ultrapasse algumas linhas que a gente não precisa. E tomar essa decisão antes dessa linha traz muitos benefícios, né? Com certeza, cara. Eu acho que também a vivência no esporte, a experiência que você ganha, te traz essa sabedoria, né? Essa maturidade, né? De falar, cara, ó, é de fato o momento de abandonar, de parar a prova, né? Porque é o que você falou, né? Talvez o prejuízo, o prejuízo seria maior, né? Seria bem maior. Mas enfim, vamos para os próximos desafios, né? Que já tentou fazer maratona e não conseguiu. E eu fico com esse. Não pego pra mim essa energia, mas eu fico me perguntando, porque eu fiz os 30, né? Meu máximo foi 30. Ótimo. Falei, meu, 30 pra 42 ainda tem 12. Geralmente tem o muro dos 31, né, que a gente fala. Geralmente é esse muro que é um muro mental, né, cara? É um muro mental. Óbvio que teu corpo já vai estar cansado, óbvio que o teu corpo vai dar alguns sinais, mas assim, se você tiver com a cabeça boa, você termina. Você termina. Então esse muro dos 30, psicologicamente, é um muro bem difícil, assim. Por isso que é importante você trabalhar o mental, cara. É uma combinação muito interessante e necessária de você estar bem assessorado. Eu acho que é fundamental, porque a partir do autoconhecimento, quando você já tem conhecimento sobre o linear que você consegue exercer na sua corrida, né, você já testou cada um dos lineares ali de performance, você consegue entender quais que são os estágios de queima, né? Onde você consome mais carboidrato, onde você vai perder mais sais, os tempos de reposição, né? A ultramaratona tem que ter muito, né? Muito gel de carboidrato e tal. Então, tudo isso, né? Os próprios sal. Você seguindo esse plano, não tem erro, né? O mental, ele vai bem trabalhado, você não erra. Eu vejo que o maior erro, principalmente quem está na primeira maratona, ou primeira meia até, é a questão de você ter se preparado bem e você sente tão bem que você já sai com, sabe, aquele gás do final que você queria dar no final. Já sai em tiro, vamos dizer assim. Você já sai numa alta performance. Não é assim. Você tem que administrar. Você tem energia para fazer tipo um pace de 4,5, de 5 legal. Mas, cara, 5,5 administra essa queima da tua energia. E a gente vê muito também, por exemplo, tem um universo bem claro, né, de objetivos também, né? Você pega, por exemplo, atleta amadores que buscam uma performance, que é o que você falou. De repente o cara quer correr distâncias menores, mas ele quer fazer num pace menor, mais baixo, né? E tem aqueles outros atletas que são atletas de longo, né? De um pace um pouco mais alto, mas uma constância, né? Então acho que também você identificar qual é o objetivo que melhor encaixa, eu acho que é muito bom, cara. Sim. Porque você passa a ter um treinamento personalizado e você passa de fato a entender o que você quer. Porque não adianta colocar um cara que quer performance para ele poder fazer um treino de uma corrida longa com um pace de 6. Exato. Não vai dar certo. E o contrário também não, né? Então acho que é importante. Eu, no meu caso, eu sou da turma do longo com constância. Todas as vezes que eu cheguei em novas assessorias de corrida, o primeiro ponto que eu falo para os professores, eu falo, cara, comigo é constância. Eu quero correr num pace confortável, obviamente não tão lento, mas confortável, mas que eu possa correr bastante quilômetro por muito tempo. Eu gosto disso. O meu corpo responde bem a isso. Eu não sou o cara do Conhecimento.
E eu não sou o cara do tiro de 5 quilômetros, eu não sou o cara de performance de 10 quilômetros. Não é comigo. Não é. Não é. Tanto é que nos exercícios que tem lá, nos desafios dos tiros de 3 quilômetros que tem nas assessorias, nossa, eu pelejo, cara, porque não é comigo velocidade, assim, se eu Só vai pra cumprir a agenda, né? Exatamente. Eu sou o cara que eu gosto da constância de tempo de prova. Legal, cara. Bacana. Olha que bate-papo sensacional. Falamos de marketing, performance, brand, né? Conhecemos um pouco, né, do Valdir Terence, não um nome de Terence. É um nome chique, né? Valdir, foi sensacional. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui, né, pro nosso público, para nossa audiência. Queremos ter você conosco em outros momentos. Acho que tem muita pista de assunto aqui, né? É parte 2 desse podcast. Boa, que legal. Estou à disposição, hein? Estou à disposição. Foi um prazer também estar com vocês, poder falar aí para a tua audiência. Até antes da mensagem, eu só quero trazer uma informação. Eu estou escrevendo um e-book, né, de Brand Performance que chama Minutos de Brand Performance. Ele é um e-book que vai ser um guia prático para o dia a dia, né, para profissionais poderem consultar no seu dia a dia e tomar algum insight que de repente possa colocar em prática no dia a dia dos negócios. Ele deve ser lançado agora em agosto, né? Vai ser a princípio um e-book e depois a gente obviamente vai ver como que vai ganhar tração para poder isso virar um impresso, né? Então, Que queria maravilha. deixar aqui já em primeira mão, né, essa questão do e-book. Então, assim que tiver lançado, eu aviso vocês também, enfim, né? Com certeza. A gente vem o lançamento. Já fiz o lançamento aqui. Muito bom. E vem fazer sorteio. Exato. Sorteio de um e-book ou livro físico para nossa audiência aí. A gente coloca aqui um ao vivo no Instagram rolando para uma live e a gravação do podcast com o lançamento do Que livro. ótimo. Né? Que ótimo. Maravilha. Vamos marcar sim. E de mensagem, eu deixo que, de fato, as pessoas precisam encontrar o seu melhor, a sua melhor visão, a sua melhor consciência para poder, de fato, entender os seus objetivos, né? Entender para onde quer ir e, obviamente, trabalhar aí com foco, com constância, né? Com rotina, para poder se capacitar, para poder, de fato, fazer um trabalho de resultados, de escala, de longo prazo, independente do nicho de mercado que atue, né? Seja empreendedorismo, seja finanças, seja o esporte voltado para negócios. Eu acho que é importante os profissionais e a pessoa se conhecer, obviamente, buscar na tua essência e a partir disso ela, de fato, colocar toda a tua energia, todo o teu empenho para um objetivo, para uma direção. E com certeza o resultado vem, com certeza as vitórias chegam, né? E obviamente novos caminhos e novos resultados a gente busca e encontra. Com certeza. O Valdir comentou aqui dos 4 pilares que são fundamentais, né? Então, se a gente consegue trabalhar esses pilares de forma intencional, a gente sabe que o sucesso vem. Dificuldade todo mundo vai ter, Sim. né? A gente fala muito sobre isso aqui no nosso podcast. Mas quando você é resistente, tem sua rotina, tem sua constância, né? Você consegue ter sucesso porque em algum momento você quebra essa barreira. Exato. E aí as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Exato. É isso aí, cara. Obrigado, Valdir. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês, o papo foi ótimo, né? Espero ter trazido aí uma mensagem bacana, né? Que a audiência entenda de uma forma fácil, simples, né? Que a gente fala de brand performance, parece uma coisa muito, meu Deus, o que é isso? Espero que tenha conseguido trazer uma linguagem mais fácil e de entendimento aí para todo mundo. Com certeza foi. Quero agradecer a todos também que apoiam o nosso projeto, como a PagDay, Ative Benefícios, né, a Mais Renda. O Comente Podcast é grato pela união, né, dos nossos serviços, do nosso apoio e tamo junto sempre, né, Gui? Forte abraço, pessoal. Fica com Deus. Então, gente, até mais.